Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E Alagoas entra em campo neste meio de semana pela Copa do Brasil. A equipe do CSA já joga nesta quarta-feira a partir de 9h30 da noite no estádio Rei Pelé, diante da equipe do Grêmio. O CSA que tentou, inclusive, juntos aos órgãos públicos, a liberação de um público maior no estádio Rei Pelé. De 13 para 15 mil torcedores. Aconteceu uma vistoria no estádio na manhã desta terça-feira por parte do Corpo de Bombeiros e o estádio não foi autorizado a receber um público superior a 13 mil torcedores. O CSA já deu conta, inclusive, que mais de 2 mil ingressos já foram vendidos e aí a esperança do CSA é que tenha um público pelo menos de 9 mil torcedores. Lembrando que a partida acontece 9h30 da noite aqui na capital alagoana. A equipe do CSA, que com os resultados da última segunda-feira perdeu posições na Série C do Campeonato Brasileiro, mas está dentro do seleto grupo de 8 equipes que avançariam se a competição terminasse hoje, essa primeira fase, para a segunda fase da competição. Para esta partida contra a equipe do Grêmio, o técnico Igor Magalhães deve repetir o mesmo time que jogou e que conquistou a vitória no fim de semana diante do Clube Náutico Capibaribe aqui na capital alagoana pela Série C do Campeonato Brasileiro. Roberto vai figurar como um jogador no banco de reservas e que pode entrar no decorrer da partida. Um jogador de muita técnica, de muita experiência, mas que vem ainda readquirindo o seu ritmo de jogo depois da lesão. Até entrou contra o Clube Náutico Capibaribe, mas um jogador que mostra visivelmente que ainda está precisando muito de voltar a ter o ritmo de jogo. A equipe azulina, conforme já falei, joga dentro do seu torcedor e na tarde desta terça-feira, quem falou com a imprensa foi o jogador, o Igor Bahia. E aí ele falou do momento vivido pelo CSA. Se a primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro deixa o time mais leve e mais confiante para a partida diante da equipe gaúcha. Sem dúvidas, né? Eu creio na minha visão que a gente vinha bem no campeonato, fazendo bons jogos, mas infelizmente a gente não estava conseguindo os 3 pontos. A gente sabe de que todos os jogos eles vão ter erros, vão ter acertos, mas é muito melhor você corrigir com os 3 pontos. Então acho que esses 3 pontos que a gente conseguiu contra o Náutico é de muita importância para nós. Agora é dar sequência nesse trabalho, né? Continuar pontuando na competição. A gente sabe de que a gente tem uma meta na primeira fase, que é ficar entre os 8, então é isso que a gente quer buscar. E passo a passo, jogo a jogo, vamos conquistar nosso objetivo. Uma pergunta do colega Vitor Hugo, da 96 FM Arapiraca. Igor, como deve ser, na sua opinião, o comportamento do CSA para esse jogo contra o Grêmio? Olha, o que a gente sempre fala, né? O CSA ele tem uma identidade. Independente do adversário que a gente vem enfrentar, a gente tem que manter a nossa postura de jogo. O que a gente tem como princípio, que o sempre nos pede, né, de ter muito pé na bola, ser um time muito agressivo quando está sem a bola, principalmente no nosso campo defensivo. Precisamos estar sempre ligados ali com atenção e quando tiver a bola, procurar jogar, né, ter personalidade. A gente não vai entrar em campo, né, principalmente no Rei Pelé, que é o nosso estádio, para se defender de maneira nenhuma. Por muito ao contrário, a gente vai tentar propor o jogo, claro que com muito respeito ao Grêmio, que é uma grande equipe, uma equipe de Série A com outro investimento, mas o CSA tem uma grande camisa também, então a gente espera na nossa casa, diante do nosso torcedor, fazer um grande jogo, né, com muita posição, para conseguir, de repente, até uma vitória, de repente conseguir um placar bom para chegar no jogo de volta, a gente conseguir sonhar com a classificação. Olha, tem 2 perguntas que são muito parecidas, mas para registrar aqui, uma pergunta do Maurício e também do Eduardo Cardial. Eu vou pegar do Eduardo, mas fazendo a citação de que também foi feita pelo Maurício. Parte da imprensa gaúcha já conta com a vitória do Grêmio sobre o CSA. De que forma vocês recebem essa informação? Serve como estímulo, um gás a mais para o CSA se doar em campo para tentar reverter esses comentários e sair de campo com um resultado positivo? Cara, eu acho que para nós, como grupo, nosso maior incentivo, creio que é o nosso dia a dia, né? O CSA é uma equipe que trabalha muito forte, a gente não precisa de que um estímulo de fora venha nos incentivar a nada, porque a gente tem essa gana, né? A gente tem essa vontade de querer vencer todos os jogos, e se tratando de Copa do Brasil, né, é um campeonato que é muito visto. Eu acho que isso para nós já é sim um grande incentivo, né? Enfrentar o Grêmio para nós já é sim um grande incentivo, então a gente vai entrar muito motivado por esse jogo, não porque a imprensa falou, mas sim porque nós como grupo queremos a classificação. A gente sabe que vai ser muito difícil, né? A gente não vai aqui também estar vendendo nenhum conto de fadas, mas que também
possível, né? A gente viu que no futebol, nada é impossível no futebol, então a gente vai entrar em campo sabendo que são 2 jogos, mas nada definido aqui no jogo de amanhã, mas com muito pé no chão, com muita humildade, a gente vai tentar assim, vencer esse jogo e conseguir classificação. Igor, boa tarde. Fala um pouco desse embate internacional, você e o Thiago Marques com 9 gols, contra Bright White na frente lá no Grêmio, com 7 gols até agora na temporada. Vai ser um confronto interessante de se observar, né? 2 grandes centroavantes, aliás, 3, né? Contando também com Bright White. Cara, eu particularmente, assim, eu gosto muito assim, de ver os times com o centroavante marcando gols, independente do time que esteja, porque eu como centroavante, cara, a gente sabe de que o quanto para nós é importante fazer gols e estar marcando. Então, aqui no CSA, né, a gente está vivendo assim, algo que eu nunca tinha visto antes, né, eu que estou muito tempo no futebol, eu nunca vi assim, 2 centroavantes conseguir manter um nível muito grande assim, de gols, né, uma média que eu e o Thiago está mantendo aqui, e eu acho que o que a gente conseguiu como companheirismo, né, como respeito um com o outro, acho que isso foi fundamental para a gente crescer juntos. Já falei para ele que ele não vai conseguir se distanciar de mim em relação a gols, vamos estar juntinho ali, né? E em relação ao Bright White também, é um grande centroavante também, que eu acompanhei um pouco no ano passado, né, vindo aqui pro Brasileirão, é um grande centroavante também, temos que ter atenção para que nesse jogo, principalmente, né, eu o Thiago Marques, ou nós dois também de novo, possamos levar melhor. Eu queria só registrar também que foi a primeira pergunta do Warner, né? Então faço questão de registrar. Ele pergunta se você e Thiago somam 9 gols na temporada, se existe uma disputa ou as coisas acontecem com naturalidade. Eu acredito que o Igor acaba de responder. Uma segunda pergunta do Warner. Normalmente se considera o chamado grande de favorito. Você acha que isso, né, pode também ser importante para um fator surpresa e o CSA conseguir uma vitória? Cara, eu acho que por o Grêmio estar na Série A, eu acho que automaticamente eles vão ser favoritos, né? Até pelo investimento que eles têm também, mas eu acho que a gente tem que saber lidar com isso, né? Mas a gente também não pode querer se acovardar ou querer se apequinar, colocar o Grêmio como um gigante, nós como um pequeno, de maneira nenhuma. Por muito ao contrário, eu acho que quando entra em campo ali, inicialmente são 11 contra 11 e também contando com o banco de reservas também, então a gente vai estar muito preparado, focado para isso, né, respeitando muito o Grêmio, sabendo que sim, eles possam ser favoritos no momento, mas eu acho que quando entrar em campo ali, a gente vai tentar dar o nosso melhor no jogo para poder sair com um resultado positivo. Pergunta do colega Igor Reis. Igor, enfrentar um grande como o Grêmio torna esse um dos jogos mais importantes da sua carreira? Pergunta a ele. O que é que essa partida representa para você? Cara, para mim, assim, particularmente, né, eu nunca tinha jogado uma Copa do Brasil e chegaram tão longe, né, que é a terceira fase. Então, independente do adversário, para mim, já seria algo assim, muito interessante para mim poder viver isso. E contra o Grêmio também, creio que vai ser um momento assim para mim único também, né, um momento especial. E eu espero que eu possa fazer uma grande partida, né, junto com meus companheiros. E, se possível for, também fazer gols para ajudar o CSA. Acho que isso é sempre o que mais importa. Sobre essa semana de preparação já para enfrentar o Grêmio e voltando um pouquinho atrás, quando teve o sorteio, vocês conseguiram visualizar o adversário que seria o Grêmio. Qual foi a conversa? Pô, vem aí o Grêmio. E essa semana agora, como é que vem sendo essa conversa? Tranquilidade por parte do grupo? Cara, quando a gente viu o sorteio, né, os possíveis adversários, a gente sabia de que quem viesse de lá para cá seria um grande adversário. Então a gente estava muito focado em relação a isso, e quando a gente descobriu que seria o Grêmio, a gente viu, não sei assim, como explicar direito, né, se com bons olhos ou com maus olhos, mas a gente viu que era um grande adversário e a gente se preparou jogo após jogo, né? A gente não estava falando do Grêmio ainda antes, né? Mas a partir do jogo de sábado que a gente enfrentou o Náutico e conseguiu vencer, aí sim começamos a falar do Grêmio, né? Viemos aqui no domingo trabalhar muito forte. O Igor já trouxe os titulares do jogo de sábado para campo para poder preparar algumas coisas, já alguns detalhes, e a gente está muito forte nessa preparação, se preparando muito bem, porque sabe que é um grande jogo, velho, é um grande jogo. A nossa torcida tem tratado isso também como um grande jogo, como uma grande batalha, então a gente espera que esse mesmo incentivo que está vindo de fora, a gente consiga colocar em campo também, para que a gente possa fazer um grande jogo na quarta-feira. Tá aí então Igor Bahia falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Ele que deve ser inclusive titular no confronto diante do Grêmio aqui na capital alagoana. As duas equipes já se enfrentaram em 6 oportunidades. O time gaúcho venceu 3. Aconteceram 2 empates, CSA venceu apenas uma partida. O Grêmio chega na capital alagoana com um técnico novo, o Mano Menezes, que já comandou a equipe em pelo menos 2 partidas. E agora vai colocar o time diante do CSA, buscando a vitória aqui na capital alagoana, para poder jogar com a vantagem dentro de casa no jogo de volta lá no estádio Arena
do Grêmio. E aí, logicamente que, mesmo jogando na capital alagoana, o Grêmio é o favorito. É um time de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, time com vários títulos, mas futebol se ganha dentro de campo. O CSA joga com o apoio do seu torcedor e a esperança de fato é de construir um resultado que possa jogar com mais tranquilidade lá em Porto Alegre. Olha, deixa eu falar da Puro Mel. Você sabe, a Puro Mel dispõe do melhor mel de abelha da capital alagoana, das abelhas italiana, Uruçu, a certeza de comprar o mel puro, legítimo, verdadeiro. A Puro Mel também dispõe de queijo de manteiga, queijo de coalho e a deliciosa manteiga do sertão. Como você adquire os produtos da Puro Mel? Muito fácil, pelo WhatsApp 8298123, faz o seu pedido, recebe o seu produto em casa. Confirmando o WhatsApp 82981231106. Certeza de produto de primeiríssima qualidade. Olha, a equipe do CRB se prepara para jogar contra o Santos que vai totalmente desfalcado enfrentar a equipe regatiana. Técnico novo, auxiliar técnico do Tite durante 24 anos, tem então agora a experiência e a oportunidade de treinar a equipe do Santos. O Santos de Neymar, que vai sem o Neymar. E aí a equipe do CRB segue trabalhando, continua em São Paulo, somente nesta quarta-feira que viaja para Santos para poder então enfrentar a equipe santista. O jogo acontece na próxima quinta-feira, a partir de 6 da noite. E a respeito da partida, quem falou com a imprensa, inclusive, foi o lateral, o Matheus Ribeiro, falando do momento ruim que vive a equipe santista. Isso é suficiente e estimula a equipe a conquistar um resultado positivo fora de casa? Ele respondeu assim: acho que independente da circunstância, da situação do Santos, a gente não tem que se preocupar com isso. A gente sabe da grandeza da equipe deles e da dificuldade que vai ser o jogo. Nós temos que entrar concentrado para fazer uma grande partida lá. O professor já deve ter pensado em alguma situação, ainda não passou para a gente. A gente está descansando depois do jogo do Paysandu. Eu acho que, independente da formação e da ideia do professor, a gente tem que estar concentrado para fazer um bom jogo. Tá aí então, lateral direito, o Matheus Ribeiro, que por necessidade do CRB está jogando na lateral esquerda, falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Esse jogo entre as duas equipes acontece somente na próxima quinta-feira, 6 da noite, lá na Vila Belmiro. Quero abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não sai sem deixar o teu like, fazer o teu comentário, compartilhar o link com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, faz a inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.